Então tá, gente, ó, oficialmente, então agora estamos gravando. Boas noites para todo mundo. Então hoje a gente vai falar desse filme que é um filme que está na ordem do dia, né? A Substância, de 2024. É, acho que talvez o filme com maior repercussão crítica, assim, esse ano. Se não for, é um dos candidatos, né? É, E diferente de tudo que a gente viu esse ano até aqui, né? Já tivemos vários filmes. É a primeira vez que a gente pega um filme de terror. E também não é um filme de terror convencional, né? Eu fiz uma enquete para saber que tipo de sensação o filme despertou em vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. E a única coisa que o filme não causou em ninguém foi medo. Então é curioso isso, assim, né? Que o filme tenha gerado repulsa, nojo, empatia, excitação e etc., mas que não tenha causado medo. Um filme que é um filme anunciado como do gênero terror, né? Então a gente pode falar um pouco disso. É, Como eu disse, eu vou só fazer algumas provocações e eu começo pensando com vocês o título, que é um título que já nos coloca para pensar sobre o que é o filme e de que modo a psicanálise pode se ocupar desse filme já a partir da própria chamada, do próprio título, antes mesmo de a gente entrar no enredo, porque essa palavra, que, que em português e em inglês é quase a mesma, né, the substance ou a substância, é uma palavra importante e uma palavra, digamos assim, com uma história dentro do pensamento ocidental, né, assim, da sua etimologia aos seus desdobramentos filosóficos, muito importante, né? Ah, então, substância, o que que é substância, né? Ao que essa palavra se liga, ao menos indiretamente, né? Não que a gente precise considerá-la na sua origem, mas é interessante pensar a substância desde a sua origem. E substância deriva justamente de substare, né, do latim substare, que é sub ou sob, e stare, que é estar, precisamente, ou ficar em pé, alguma coisa assim. Então, substância ou substância vem daquilo que está sob ou que está por trás. Então, de algum modo, é aquilo que dá sustentação, que sustenta ou dá base, serve de base para algo. Interessante, né? Porque a substância também é, no filme, aquilo que a personagem principal, a protagonista lá, representada pela Demi Moore, vai usar para se dividir ou para encontrar o que seria a sua versão melhor, né? Então, a substância causa divisão, ou, de algum modo, permite que a personagem encontre alguma coisa ou uma versão dela diferente daquela que ela é naquele momento. Então, já se torna um problema isso, né? Daquilo que faz com que uma coisa dê sustentação a algo. Porque se tem uma coisa que a personagem da Sul não dá para a personagem lá da Demi Moore, é justamente uma sustentação, né? Ela vai pro chão, literalmente pro chão, né? Acho legal pensar já a substância e queria que vocês depois me ajudassem a entender isso, né? Ah, bom, isso tá na história da filosofia, como eu disse, de diferentes modos, e depois a psicanálise também vai ter, de algum modo, a sua relação com a substância, que já não vai ser aquela substância aristotélica, né? Já não vai ser aquela essência, aquilo que existe por si mesmo, que o Aristóteles vai chamar de ousia, né? Uma realidade que não depende de nada mais para existir, né? Aquilo que é a substância e que não depende, portanto, da aparência, né?
A virada na filosofia moderna, só para continuar com essa ideia de substância, vai ser com Descartes. Então, o cartesianismo vai justamente propor uma diferença, né, entre o que é uma substância material e uma substância pensante. E depois vai ter uma outra revolução, igualmente importante, com o Kant, né, quando no século XVIII já ele vai introduzir a ideia de que nada pode ser conhecido em si mesmo. Portanto, não há uma essência que possa ser de fato conhecida, né? O que a gente conhece é aquilo que se apresenta através das nossas categorias cognitivas, né? Então, a substância ali para o Kant não é alguma coisa que a gente possa conhecer diretamente, né? Mas é uma das categorias da experiência que dão estrutura para a nossa percepção da realidade. Tá? Então, eu acho que a gente pode intuir que para a psicanálise, né, quando o Freud vai pensar na ideia de inconsciente, a gente pode pensar que ele está mais próximo do kantismo, ou de que o que digamos assim, dá substância ao eu, né, é justamente é, essa coisa que não para de mudar, né? Então, assim, a gente para de pensar, talvez, numa essência do eu ou numa origem fundamental do eu, imóvel do eu, para pensar alguma coisa que depois vai aparecer como o devir, né? Assim, na filosofia, lá com Deleuze e tal. Eu acho que o Freud já está muito dentro dessa ideia, que é uma ideia kantiana, né? De que o que a gente conhece, conhece através das nossas categorias cognitivas, né? Então, não há uma substância pura, não há uma essência pura que, que a gente possa conhecer do eu. O eu é alguma coisa, portanto, que muda, né? A sua substância muda. Estou dizendo isso a título de provocação. São insights que eu tive vendo o filme, depois lendo sobre o filme e tentando aqui fazendo minhas anotações. Foi o que eu foi o que eu achei interessante trazer para começo de conversa, para já pensar o que que é essa substância, como é que essa substância aparece no filme e como é que a gente lida com a substancialidade na clínica, né? De que modo o sujeito tem substância. Ou de que modo o sujeito é justamente aquele que está permanentemente atrás de alguma substância, né? E de que substância fala o filme. Então a gente pode pensar nessa divisão subjetiva, a gente pode pensar nessa cisão fundamental que está ali no filme, né? Ah, e a gente pode pensar também na substância, por exemplo, sanguínea, né? A gente pode pensar no sangue. O sangue é uma substância fundamental, digamos assim, desse filme, né? Eu não sei se vocês viram outros filmes que eu acho que são muito preciosos para fazer uma leitura comparativa desse filme, como, por exemplo, A Mosca ou Crimes do Futuro, ambos do diretor David Cronenberg. Nesses dois filmes, tem uma substância que aparece ali na mosca, por exemplo, quando o sujeito vira a mosca numa espécie de fábula kafkiana contemporânea, né? Mas um filme mais tosco, porque é um filme lá dos anos 80, né? Um filme de 86. Então, assim, esteticamente até o filme fica engraçado da gente ver assim como é que é empregada a tecnologia, um filme meio bizarro. Mas é uma referência, veja, aparece uma mosca se afogando logo no início de A Substância, não sei se vocês lembram, acho que numa taça de champanhe, uma referência, uma espécie de homenagem à mosca do Cronenberg. E na mosca, o sujeito, quando ele vira uma mosca, ele começa a. Ele não pode mais comer as coisas como a gente come, então o que ele faz é derramar uma espécie de baba branca, com uma grande, gigantesca mosca, em cima das coisas, ele corrói essas coisas, e assim ele faz a digestão fora da boca, né? Então ele inclusive derrete uma perna e um braço de um sujeito depois, no final do filme, né? Quando o filme fica absolutamente bizarro.
No Crimes do Futuro, eu não sei se vocês lembram ou se vocês viram, mas no Crimes do Futuro, que é um filme de 2022, portanto, um filme muito mais recente, né? Começa com um menininho, que é um menininho que ele come plástico, ele é uma espécie de criação, o pai dele também é um sujeito que ele consegue digerir coisas sintéticas, principalmente plástico. Então ele tem uma cena perturbadora no início em que o menininho vai no banheiro e daí ele senta do lado do vaso, a gente não entende o que ele vai fazer. Ele pega o cesto de lixo, aqueles cestinhos de plástico, e começa a roer e a comer esse cesto de lixo, que inclusive está sujo, é bem nojento. Esses filmes todos são bem nojentos, né? Assim, se tem uma coisa que esses filmes são, isso é escatológico, são cenas assim meio grotescas, né? E isso não me parece por acaso. Eu quero discutir com vocês o porquê que vocês acham que esses filmes eles são nojentos, por que que esta fixação oral, por exemplo, se manifesta dessa forma no filme, né? Os homens das substâncias são homens nojentos, né? Principalmente o Harvey, que eu não vi ninguém falando, mas que me parece uma menção direta ao Harvey Weinstein, aquele produtor americano acusado de assédio sexual, né? Um dos caras mais poderosos de Hollywood, né? E esse cara se chama Harvey também, não me parece ser uma coisa assim, uma coincidência qualquer, né? Vamos lá. Já vou passar a palavra para vocês, mas queria pensar também mais uma coisa que é a seguinte, né? Esta mulher do filme, ela não dá à luz a sua versão mais jovem pela barriga, né? Ela não engravida da sua outra versão, então, portanto, não se trata ali de parir pelo útero, mas pela coluna, né? É por trás. Então tem toda uma coisa com a pele, né? Vejam que a pele, enquanto invólucro, também aparece no filme de uma maneira interessante, né? Porque quando a Demi Moore se acidenta, qual que é o nome da personagem da Demi Moore que eu esqueci, gente? Alguém me lembra? Elizabeth. A Elizabeth Sparkle, né? Elizabeth Sparkle, esse Sparkle vem de Sparks, né? De faísca. Então é uma mulher que tem tudo a ver esse nome com aquela coisa da fama dela, né? O que brilha é a estrela de Hollywood, né? Então ela é aquela estrela que brilha, só que não, né? Porque justamente essa estrela é apagada numa velocidade assim que ela não acompanha. Nossa, tem tanta coisa para falar desse filme, né? Mas aí a gente pode então pensar essa questão, né, da pele. Vejam, quando ela se acidenta e magicamente, ela milagrosamente, como diz o médico, ela não sofre nenhum tipo de contusão séria, de algum modo ela já está destruída, né? Quem aparece? Aparece o enfermeiro jovem, de olhos claros, né? Com uma pele que é uma pele instagramática, né? Aquela pele de filtro de Instagram. Você pode ver que é uma pele ela é uma pele. Primeiro que ela é uma pele bronzeada, né? Assim, homogeneamente bronzeada e quase plastificada, né? Muito se diz hoje, né? Quando você vai pensar a pele na filosofia, na psicanálise, no regime de imagem do espetáculo, se pensa nessa pele lisa, que justamente vai contra a ideia das imperfeições, da pele estriada, da pele rugosa, da pele com reentrâncias, né? A pele humana é isso, né? Ela é porosa, né? E é legal falar porosa porque Poros é o pai de Eros na mitologia. A porosidade tem a ver com a amorosidade. A pele humana é um lugar de trocas, é um lugar de instabilidade, de relação, de afeto, de troca de trocas ambientais, digamos assim, né? A pele é de profundo interesse para a psicanálise, portanto, né? O Eduardo, meu irmão, que também é do Instituto Bergaz, aliás, um dos fundadores do Instituto Bergaz, sempre lembra do livro Eu Pele, do Didier Anzier, que é muito interessante, e a gente pode pensar aqui também Deleuze e Guattari, né, assim, que sempre vão falar no seu Tratado das Sensações, vão falar também dessa pele, que é um lugar de troca. Portanto, uma pele E, que, mais do que fronteiriça, ela é limiar,
digamos assim, porque sequer há fronteira, porque a pele não é exatamente uma linha que delimita dois espaços, mas um espaço de passagem, portanto, um lugar poroso e, consequentemente, amoroso. Tudo isso são aqui Marcelo, possibilidades de pensar poeticamente, né? A pele, que está ali também no filme. Alguém quer falar? mas Tá. E aí, gente, vejam, eu estava falando dessa eu coisa estou da com gestação, um né? problema aqui no meu computador. Eu que estou Simone, querendo você está falar. falando? Oi, Simone? Marcelo, eu que estou Oi, querendo falar. Eu estou diga, falando, mas está ruim, então. tô te Eu ouvindo. pensei, né? Você está falando, trazendo essa questão da pele, né? A pele, Uhum, então, essa pele plástica, assim, parece que você está falando de uma imagem ideal, né? Porque é só uma superfície, né? É uma superfície que não tem defeitos, né? Ali, quando você está falando daquela segunda, não sei que pele que você está falando aí, né? uhum, Mas me parece que você está falando isso, né, de um ideal, né? Essa pele que não tem defeito nenhum, não tem estria, não tem poros, é só uma pele que tinha assim uma meleca, assim, essa coisa plástica, né? uhum, Que é a segunda mulher, né? Que aparece ali, né? Me parece que uhum, você está falando disso, né? uhum. Então, essa Mas é só uma menina contribuição. Uhum. fala. Ah, Não, beleza. é só Então, essa contribuição, porque você. joia, Simone. Obrigado. Não, então, é isso mesmo, né? Eu estava falando do menino, do enfermeiro que chega lá. O enfermeiro é também a versão masculina do que vai ser a Sul, né? A personagem da Margaret Qualley no filme, que aparece como uma espécie de duplo e aquela voz lá do cara da substância que nunca aparece, né? Quem é esse fornecedor de substância, a gente não sabe. Mas aquela voz que não mostra a cara vai dizer que as duas são uma. E para elas não se esquecerem disso. E, no entanto, o tempo todo é reforçada a ideia de que uma é a versão melhorada da outra. Então aí a gente já vê, na verdade, uma espécie de contradição em termos dessa unidade, né? Que unidade é essa onde uma é melhorada, né? Onde uma prevalece, onde uma é uma imagem aperfeiçoada da outra, né? Então, a questão é essa mesmo. Tem uma que é a versão ideal, ou a versão idealizada, fantasiosamente superior àquela que é a matriz, né? É interessante essa ideia de, bom, vocês são as mesmas, mas tem uma que é a matriz e a outra que é a melhor, como se fosse uma espécie de mãe e filha, onde a mãe é sempre melhor, então, onde a mãe é sempre pior, na verdade, onde a mãe é sempre uma coisa menos evoluída, né? Porque a filha é mais jovem, a filha é mais bonita, a filha tem outras oportunidades que aquela que envelheceu não vai ter mais. Tatiana, fala aí, por favor. Oi. Você falou do crime dos crimes do futuro e a mosca, eu vi também os dois e eu lembrei muito quando vi a substância. E uma coisa que me recorreu agora foi que na motivação é, dos personagens do crimes do futuro para fazer a cirurgia, ficarem trocando os órgãos e tal, é uma motivação erótica, tipo, é prazeroso para eles, eles ficam excitados com aquilo, enquanto que na substância é totalmente egóica, é voltado para a questão da aparência, ela quer rejuvenescer e não tem nenhuma troca afetuosa com ninguém, né? Hum, Na mosca também é interessante que, apesar do cara se tornar um monstro, uma mosca, ele vai ter uma troca afetuosa lá com uma personagem, né? uhum. E é interessante porque esse filme foi pensado no contexto da época da AIDS, né? Então é bem interessante. Pô, muito bom, Tati. Eu acho que é muito legal isso que você coloca, né? Porque, de fato, na mosca, inclusive, o homem mosca, ele engravida aquela personagem, né? A namoradinha lá dele. E aí fica uma espécie de bebê de Rosemary, né? A gente não sabe se ela tá grávida de um monstro. E essa é a tormenta dela. Ela fala, puta, acho que eu tô grávida do monstro. Nesse caso, né?
a Elizabeth Sparkle, ela dá à luz a ela mesma numa versão perfeita. E, curiosamente, e não por acaso, não é pela barriga, mas é pelas costas, né? Pela espinha. E eu acho isso muito legal, né? Porque a gente pode pensar até no mito bíblico de que a mulher veio da costela de Adão, né? E nesse caso, o que o enfermeiro faz ali para ver se ela é uma boa candidata para receber a substância é justamente apalpar essa coluna, né? E o que que nos dá sustentação no mundo mesmo, assim? O que que nos faz ficar de pé? Ou seja, o que que nos dá de fato substância enquanto bípedes? Uma coluna dorsal, uma coluna vertebral, né? Eu acho que nesse caso também a proposição é uma proposição filosófica interessante, assim, uma escolha acertada da diretora, né? Ou da roteirista, certo? Ana, por favor, junte-se. Olá, é que eu não sabia se você ia terminar e a gente começava, nunca sei. Ser sucinto nesse filme vai ser complicado, porque é um filme longo, né? É um filme de quase 3 horas, mas eu gosto muito desse caminho. Como eu fiquei percebendo a conversa no WhatsApp lá, por onde iria. Então eu tentei pensar um lugar por onde não estava se apresentando ali, e um deles foi o caminho da maternidade, né? Quando alguém pergunta sobre o livro do mal-estar na maternidade. Então eu vejo muito essa frase, né? O meu filho vai ser uma versão melhor de mim, né? Então fico pensando, tem um outro recorte, mas tem um recorte pequeno sobre essa questão do corpo gravídico, que é um lugar muito sofrido às vezes para mulheres que, por exemplo, usam substâncias para tentar engravidar, no trabalho tem que se aplicar injeções. Então fico pensando milhões de tipos de substâncias possíveis que poderiam ser, né, que poderia ser essa do filme. E fico pensando sobre um parto, sobre uma gestação que não foi gestada, não tem a espera, né? Então não tem o processar a coisa. Então essa relação dessas duas é muito louca porque nenhuma cuida da outra. Se a gente parte do princípio que são duas, né? Eu parto do princípio de que é uma só numa crise psicótica. Para mim é uma crise psicótica que vai se apresentando. E é muito engraçado o primeiro amamentar, né? Porque a outra nasce, Sun nasce, mas quem tem que alimentar a mãe é ela. Acho muito engraçado essa troca, porque normalmente você pare e você alimenta aquele sujeito, né? E fico pensando, por exemplo, também quando a gente pensa em corpos gravídicos, em pessoas obesas, quando fazem intervenções e mudam de corpo e precisam se gestar e se parir de novo. Então, acho que tem muitos caminhos através dessa matriz aí, que é, mas não é ela, né? Legal, claro. Esse é um caminho mais do que desejável para a gente pensar aqui, o de que, na verdade, o que está havendo ali é um conflito subjetivo e o corpo como lugar como um território de conflito, mesmo assim, né? Então, aí a gente começa, talvez, a entrar no território do Paul Preciado, né? Que mais do que a Judith Butler, por exemplo, vai propor essa possibilidade de alteração do corpo biológico pela ingestão farmacológica, né? Ou seja, ali no texto junk, texto com S, texto de testosterona, né? O Paul Preciado vai falar dessa sua modificação, que é uma modificação não só do corpo biológico, mas do corpo político através da sua transição de gênero, né? É muito interessante essa ideia e eu acho que, de fato, a gente pode pensar tanto assim, ali, de mãos dadas com o Paul Preciado, como a gente pode pensar também nessa questão mesmo da dominação, bioquímica através da indústria farmacêutica, né? Que justamente dociliza os corpos, sobretudo os corpos femininos, pela proposição incessante e prolífica de medicamentos que tendem
a estabilizar ou de normalizar esses corpos, né? Então, quando a gente pensa justamente nesses remédios que são usados exaustivamente para emagrecimento, como propõe a Ana, a gente também está dentro desse mundo, né? Porque a personagem da Sparkle, o problema é que ela passou do ponto, digamos assim, para a indústria. E não por acaso também, me parece também, né, Ana, assim, que ela daí, o jeito dela sabotar a Sul é justamente comendo a beça, né? Tem uma hora que a Sul precisa tirar uma coxa de frango inteira pelo umbigo, porque a sua versão mais velha passou a comer loucamente todo tipo de coisa para sabotar a perfeição daquele corpo, né? Então ela tá ali dançando e de repente uma coxa de frango aparece nas nádegas dela. Um negócio é legal isso, assim, né? No filme, estranho, estranho a beça, mas bem bacana. Fala, Danusa. Acho agora nessa última frase que tu falou sobre a sabotagem, né? Me veio um pouco essa ideia às vezes na análise, quanto a gente se percebe, parece que com dois eus e frequentemente um sabota o outro. Me veio um pouco isso assim, dessa frase que tu colocou e eu achei intrigante assim pensar no fazer esse paralelo com o Paul Preciado assim. Fiquei com isso martelando aqui. É, teve uma coisa que eu pensei depois que eu li, na verdade, um artigo, e aí lembrei dele quando vi o filme sobre o neoliberalismo e a crise psíquica, assim, e aí tem uma frase que é assim, que as normas sociais, elas não criam sujeitos, elas dividem, né? E, e do quanto que... E aí tu falou também do inconsciente, né? Ser essa sustentação, né? Esse id ser uma sustentação, essa substância, e que o ego não consegue nem reconhecer, né? Por causa dessa... A gente não consegue se subjetivar, né? Nesses tempos de Instagram, dessa ideia enlouquecida do seja a melhor versão de si mesmo, né? E aí, enquanto eu vi o filme, eu pensei assim, porque né, é a mulher, né? E será que tem a ver com a mulher querer essa coisa de culpabilizar a vítima, sabe? As mulheres ficam perseguindo essa ideia de que não pode envelhecer. Na verdade, é o sistema, né? É o neoliberalismo que sustenta esse lugar, né? De coisificar a mulher, né? E de colocar a gente nesse lugar de que a gente é descartável, né? De que a gente quando envelhece, não tem lugar, né? E busca por esse, por essa versão melhor, né? Então a gente não consegue se subjetivar nesses tempos, né, neoliberais, assim. A gente meio que se divide mesmo, assim, para tentar ser a melhor versão, né? E, enfim, pensei nessas coisas, assim. Mas dá muita coisa para pensar, é difícil sintetizar, assim, o quanto esse filme provoca na gente, né? É difícil mesmo, Danusa, mas é isso aí, quer dizer, eu acho que um dos problemas centrais, assim, é justamente esse problema do que dá substância ao eu, ou seja, como é que o eu pode ser sustentado? O que dá sustentação ao eu? Porque, na verdade, o que acontece é que essa mulher está fragmentada. E a gente pode usar o vocabulário da Ana aqui e dizer que ela psicotiza, né? Quer dizer, que essa divisão é uma psicose que aparece ali, né? Porque, claro que o filme não é realista, né? Então, assim, o que que é isso? O que que é essa pessoa que ela pare, que ela dá a luz pelas costas, assim? Né? E que, inclusive, a deixa mal suturada e inflamada, né? Cláudia, por favor. Oi, boa noite. Olha, aqui em casa foi uma confusão para assistir esse filme. É importante dizer. Assistimos eu, meu marido e minha filha, fomos um para cada lado. Depois assistimos várias
vários vídeos de análise, então saiu muita coisa daqui. Uma coisa que me chamou bastante atenção, enfim, nas conversas que a gente teve aqui, primeiro eu queria trazer aquele filme, O Retrato de Dorian Gray, quando tem aquele quadro, né, que, é, enfim, acho que todo mundo aqui deve ter visto, que o quadro envelhece, mas ele não, né? A gente falou aqui um pouco dessa questão narcísica, né, de precisar, enfim, de toda a atenção, de toda é, a devoção. Ela, no acidente, quando ela descobre que ela já não é mais quem ela pensou que era, ela sofre um acidente, curiosamente, não se machuca, né? E vem e oferece para ela a oportunidade de ela se manter naquele lugar da admiração, da adoração, né? Pegando um pouco carona no que a nossa colega anterior falou, né? É, salvando ela da descartabilidade, né? E ela topa aquilo sem perguntar de onde veio, quem é aquela voz, né? Então, assim, é, ela se lança num abismo tentando salvar aquele lugar que ela já conhece, né? Assim como o Dorian Gray, né? Que vendeu supostamente a alma, né? É, e ali ela, bom, ali ela se perde, né? Então, assim, tem uma série de coisas que ela precisa cumprir para manter ah, aquele estado de perfeição, que seria o eu ideal dela, né? E aí, o que, que me chama a atenção, que é isso que eu queria trazer, que aqui lá pela metade do filme, eu acho, ela joga uma coisa no quadro dela. Ela olha para aquele quadro e ela me parece com raiva daquele quadro, de estar sujeita àquela imagem da perfeição, daquela que ganhou o Oscar, né? Daquela que achou que ia ter os louros do Oscar para toda a vida. E é uma coisa interessante porque no início do filme já aparece, né? Que aquela estrela no chão, no Hall da Fama, vai perdendo a importância, as pessoas vão passando por cima e vão jogando coisas em cima e tal. E parece que no momento que ela olha para aquele quadro, que ela já se deu conta de que talvez ela não tenha feito uma boa coisa, né? Que ela já está perdendo o controle das coisas, ela atira uma coisa contra a própria imagem. Me parece um instante de lucidez ali no meio, né? Será que é isso mesmo, né? Que eu quero? E ela passa a ter raiva, então a manifestar a raiva dessa versão melhorada dela, que inclusive começa a ter um movimento é, né, assim, antropofágico, uma consome a outra, né? Na luta pela sobrevivência ali, a versão supostamente melhorada dela consome ela, né? E ainda expõe publicamente no programa de televisão, dizendo que, agora eu não vou me lembrar exatamente, mas que ela era uma velha, que ela era ultrapassada, que onde se viu e tal. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre essa quebra dessa figura narcísica, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Não sei se fez sentido, mas enfim. Fez super sentido. Eu vou passar a palavra para Ana. Eu só queria pensar com vocês aqui que tem uma coisa muito importante no filme que tem a ver com isso que a Cláudia falou, que é o espelho. É o espelho. Tem muito espelho no filme. Ela se olha muito no espelho. As duas versões se olham muito no espelho, né? É, é evidente ali no filme que há um privilégio em relação aos outros sentidos, né? Embora o filme seja sinestésico, tenha muita comida, né? Seja até meio nojento por conta dessas comidas, né? Mas o filme privilegia a pulsão escópica, né? Assim, é o que a gente chama de regime ocular centrista do nosso tempo, né? Assim, é o olho. É o olho reconhecendo e atribuindo valor às coisas. E ali a imagem dela sempre está distorcida ou fragmentada.
ou distorcida ou fragmentada. O que acontece quando ela lança aquela. Como é que é o nome desses negócios? O americano adora isso. Essa porra tá em tudo quanto é filme de americano, né? Mas que é um negocinho que é ela mesma, com aquelas nevezinhas lá, aqueles negócios. Isso, é, Ela taca ela mesma em isso. miniatura, nela mesma gigante. É ela contra ela, assim, o negócio explode e é ela sempre sparkle, assim, né? Ela sempre luminosa, ela sempre, assim, pô, vicejante, aquela centelha, aquela mulher estelar, né? E aquela imagem arrebenta ali. E é legal porque aquilo também explode e deixa a superfície viscosa, como fica viscosa de uma espécie de líquido amniótico a versão mais nova dela quando nasce, e como fica viscoso o mundo depois que ela dá um banho de sangue. E aí essa questão do banho de sangue já é outra coisa, mas assim, tem essa coisa da viscosidade, de superfícies úmidas, né? As coisas. Mas assim, eu queria pensar com vocês, que são da psicanálise, sobre essa questão do espelho. Esse problema do espelho vai lembrar a gente de quem? Quem é que fala beça de espelho? Quem é que vai falar de estágio do espelho? Acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso. Mas eu vou passar a palavra para a Ana aqui, que ela levantou a mão. Por favor, Ana. Depois o Lucas. É que eu fiquei pensando nessas coisas que a Cláudia falou também. Fico pensando, por exemplo, Cláudia, que como é que vai se apresentando a construção do filme, né? Como é que o roteiro vai se desenvolvendo e esses elementos vão se apresentando. Então, por exemplo, ela chega em casa e ela tem aquele buquê de flores dentro de um plástico. E, ao mesmo tempo, o plano se abre e ela está dentro de um apartamento de vidro. Então, ela é a própria flor, ela é o próprio buquê. E aí, eu escrevi sobre isso, assim, ali o fim está tá posto, acabou. A partir daqui tem uma questão do tempo, da idade. Eu acho que o filme fala sobre o tempo, né? Eu acho que quando você fala, Marcelo, lá no início, sobre aquele corredor que a Sul vai ter o primeiro pôster, na verdade, eu acho que tem uma passagem grande de tempo. Eu acho que o filme se apresenta com o momento em que ela está no auge, até uma certa decadência, né? Tem aquela estrela que começa sendo posta, então tem o áudio desse ambiente que também vai ficando decadente, esse ao redor, essa cidade. E tem esse corredor, né? Esse corredor iluminado, que às vezes ela pode atravessar, tem horas que ela não atravessa. E eu acho que o tempo se apresenta logo de cara quando tem todos os pôsteres dela ali, completou o álbum de figurinha. E eu acho que ela resolve quebrar a imagem porque ela não está satisfeita com quem ela é, não com quem ela está vendo ali. E isso volta no final do filme, quando ela é um monstro. Da última vez, ela arrasta, porque tem a coisa da versão sul, que de repente ela olha aquele ambiente e não gosta daquilo. Pô, ela fica sentada, ela come, ela vê televisão, que coisa mais ultrapassada. Então ela vai eliminando aquela outra desse espaço. Ela tira o quadro, né? Ela vai detonando qualquer rastro do tempo, da história, da velhice mesmo. Eu fico pensando muito na velhice. E no final, quando ela se transforma num monstro, ela traz de volta o quadro. Então, aquilo que talvez não estivesse bom, agora que eu estou assim, é o que eu quero, para onde eu quero voltar. Então, eu acho que a versão melhor de nós mesmos é sempre agora. Então, qualquer coisa que eu faça, não dá para voltar, né? Eu acho que a questão da. Gosto muito do que você diz sobre ela tomar sem pensar, né? Não tem protocolo, ela vai atrás de uma coisa que ela não sabe o que que é, como é, mas a coisa se apresenta, eu acho, de uma forma muito honesta. É assim, é uma outra pessoa, você tem que alimentar, tem que dividir o tempo, uma semana uma semana outra, e tem o burlar o tempo também. Não se brinca com o tempo, né? A dose é colocar. Eu acho que o filme se apresenta em pequenas doses de tempo, de trás para frente, porque não vai dar da segunda até o domingo, vai do domingo até a segunda, vai dar dose 7, 6. Então o tempo está posto, o tempo vai acabar. E é isso. Vamos lá. Legal. Tem essa coisa de uma devorar o tempo da outra, né? Então é isso. Aí pedaços dela vão ficando cadavéricos, assim, porque a outra, que é a mais nova, está comendo o tempo dela, né? Isso é bacana também. Fala, Cláudia.
Eu só queria colocar uma coisa que assim, meu marido falou, insistiu, e eu fiquei, falei uma coisa para ele, mas queria ouvir vocês. Ele estava muito incomodado. Meu marido é músico de TI, tá, gente? Ele ficou muito incomodado com o fato dela colocar a, a, a Elizabeth num quarto escuro, esconde. Ele não se conformava. Ele falava assim, mas por que que não põe ela numa cama? Por que que ela está no chão? Ela está jogada no chão, né? Não tem um cuidado com ela. Ele estava muito incomodado com a história de que ela ficava jogada no chão e trancada, né? Num quarto escuro, enfim, né? É, assim, aqui de bate-pronto, eu disse para ele, olha, para mim, ela está exatamente alienando dela aquilo que ela não quer ver, né? As duas, na verdade, né? Então, assim, eu vou meter num quarto escuro, como ela fez com o quadro, eu estou alienando de mim aquilo que eu não quero enxergar. Então, eu não quero chegar no estágio que essa mulher está. Então, essa mulher vai. Aquilo que a gente não quer ver, né? Que a Ana está falando da passagem do tempo. Então, eu vou trancafiar num quarto a prova viva de que o tempo passa, né? Eu vou chegar lá. Eu não quero chegar lá. Então, é como se fosse um mecanismo de negação. Eu não vejo, não existe. Tanto que você veja que ela vai burlando o contrato, né? E ela vai lá e ela se alimenta da substância matriz, né? Ela vai sugando aquela medula até uma hora que não tem mais nada. Ela suga, fecha a porta e sai. Ela suga, fecha a porta e sai. Como se ela se alimentasse daquilo que ela nega. E para mim era isso o quarto escuro. Eu não sei se alguém mais olhou para esse quarto, para esse mau cuidado com a matriz. Muito legal. Isso é angustiante, logo de cara mesmo, né? Ela fica ali estatelada, né? Assim, sem nenhum conforto, né? Ou seja, há um total descuido, na falta de termo melhor, assim, com aquele duplo, né? O duplo fica sempre É um abandonado. desprezo, eu acho. Uhum. Então, depois isso se manifesta como desprezo e até vingança, mas no começo a gente fica um pouco nessa dubiedade. Mas o que está acontecendo? Por que que uma não acolhe mais a outra, né? Não, há uma competição desde o início. Então, é, por isso que eu acho que também a gente pode pensar, você falou do retrato Dorian Gray, que eu acho que é uma das referências, mas a gente poderia pensar muito também no Dr. Jekyll e Mister Hyde, no Médico e o Monstro, né? Onde inclusive há uma poção, né? Tem uma substância ali também que o Dr. Jekyll inventa, né? E que é importante. E só que daí dá errado também, dá errado. E o E que Mister também Hyde ele vai começa. aumentando o consumo, né? Uhum, exato. Quer dizer, então, e é um pacto fáustico também. Quer dizer, mais uma vez, aí você também falou disso, né? Quer dizer, esse é uma espécie de pacto com o diabo, uma espécie de pacto fáustico que é feito ali que não é respeitado, por isso dá merda. Mas eu vou passar a palavra para o Lucas comentar aqui, que faz tempo que ele levantou a mão e esqueci dele. Vai lá, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Eu queria trazer a perspectiva, tem tantas perspectivas nesse filme, eu achei ele tão incrível. As pessoas centraram muito no final para falar certas coisas, mas eu achei ele tão incrível por essa capacidade de trazer tantas nuances, e uma nuance que eu não deixei de considerar era que se dentro da mitologia do filme elas eram uma, o que aconteceu ali progressivamente no filme foi um abuso de substância. Ele se, em relação a, assim, ela começa respeitando as regras dispostas, as proposições, assim, você vai usar por 7 dias, você vai trocar, você faz isso dessa forma, aquilo daquela forma. Eventualmente, no processo do filme, ela vai entrando nesse usar mais do que ela deve de uma parte para nutrir a outra parte, o que gera esse abuso, esse desbalanço que gasta a própria matriz que sustenta a outra coisa. Se ela conseguisse manter um platô ali, um respeito pela diretriz, ela conseguia manter isso por um tempo talvez indeterminado.
mas ela vai se consumindo. E ela se consome de tal forma que, no final, ela tem que matar isso que nasceu da substância para conseguir sobreviver como uma velha decadente, decaída, que virou uma bruxa já, no aspecto visual e no que ela simbolicamente puxa, né, traz. Mas ela não consegue matar isso que nasceu da substância, e o que nasceu da substância mata ela. E pós isso, ela precisa de mais substância, ela entra, tipo assim, tem uma palavra específica para isso, né? No paroxismo, assim, do uso da substância. E aí se transforma nessa coisa monstruosa. Quando só tem essa coisa que nasceu da substância, ela usa mais a substância, ela vira essa terceira coisa completamente, assim, nojenta, repudiante, que já, se já tinha um gosmento e horrível antes, isso é tipo um nível mais alto e que leva à destruição total. Não cabe mais nada depois disso. Muito legal, Lucas. Eu acho que isso é muito bacana para a gente pensar como é que seria na clínica, como é que seria uma clínica dessa figura, né? De uma analisanda como a Elizabeth Sparkle, assim. Quer dizer, a gente como analista vai procurar conduzi-la assim didaticamente a um platô ou a uma estabilidade, assim, você só não pode ser uma adicta da substância. Faça um uso assim búdico dessa substância, encontre a ataraxia. Será que é possível a gente ir por esse caminho? Né? Será que a gente não pode talvez pensar ao contrário, né? Colocar como premissa que não existe forma ou que não existe fórmula e que justamente assumir a responsabilidade pela vida seria não entrar nesse binarismo doentio onde uma tem que se equilibrar em relação à outra, né? Quer dizer, a monstruosidade ali advém justamente da tentativa de controle e de dominação de uma pela outra, né? Quando a gente pensa na monstruosidade com o Paul Preciado, com a teoria ciborgue, por exemplo, de um feminismo ciborgue lá da Donna Haraway e tal, é o contrário. O monstro é a possibilidade de existir fora das formas pré-estabelecidas por uma sociedade de algum modo viciada, né, em fórmulas prontas. Então, é justamente sair da forma para alguma coisa sempre informação, que é como a gente pode entender o próprio a ideia de inconsciente do Freud, né? Mas é espinhoso, né? Eu acho que está cheio de analista por aí que fica tentando o tempo todo enquadrar e colocar seus pacientes no caminho da estabilidade e da normalização, né? E isso nada mais é, pelo menos na minha opinião, como analista, do que o sintoma de uma normopatia, sabe, contemporânea, assim, que realmente acredita em critérios universais de estabilização emocional, assim, né? Cheio de Marcelo, coach aí de Instagram falando isso e tal. Só um pouquinho, Rosana, que eu vou passar para a não, ok, Andréia aqui é primeiro, porque que ela... não, Ah, ok, é porque eu não sei colocar a mãozinha, perdoe, viu, tá, pessoal? Aí tá bom. depois, quando puder me encaixar, você me chama. Obrigada. Depois da Ana, é você. Ok, obrigada. André, valeu, Rosana. André, por favor. Eu vejo assim, essas três personagens como uma pessoa só. Essa monstruosidade, para começar por ela, é o que a gente está vendo por aí, né? Assim, eu acho que é uma crítica muito, muito forte da sociedade que a gente está vivendo. Essas plásticas, essas harmonizações, dessas monstruosidades que essas estrelas aí hollywoodianas estão se transformando, né? Cada coisa, eu acho que é por aí. É, Tem a questão daquela busca, né? Não se pode envelhecer na sociedade hoje, é tudo descartável, é estética, é o corpo perfeito, né? Aquela coxinha que sai do corpo dela, é aquela própria coisa de não poder comer, da bulimia, da anorexia, daquele corpo perfeito. Né? Quando a Cláudia fala daquele quarto, né, que coloca a Elizabeth lá, é a própria parte, né, que não se quer ver, é a velhice, né, a coisa descartável que não
não serve mais, né? E aí me veio hoje uma, né, assim, na cabeça, uma paciente que eu atendo, ela tem 92, 93 anos. Ela não se olha no espelho há anos. E tem a questão também do casaco amarelo, né, que Elizabeth usa o tempo inteiro no filme, que aí surge aquela parte do ovo, né, da gema, dali extrai a substância, a origem de tudo, né? Aí eu também estava vendo uma crítica, né, sobre isso, que a Sui, né, ela tem um momento que ela usa esse casaco amarelo, que é justamente na hora que ela injeta para transformar a monstruosidade. Então, eu acho que são três fases de uma pessoa, né, são três visões de uma coisa só. Pode ser até, né, uma distorção da imagem, sim, mas a gente está construindo essa sociedade líquida, né, que se fala hoje muito, que é tudo descartável, que não se, é substituível, né? E eu acho que é isso. Beleza, André, obrigado. É, bem lembrado, né? Tem esses objetos icônicos também do filme, né? Assim, que vão se reproduzindo metonimicamente, né? Tem essa coisa, eu nem tinha me ligado, assim, nessa coisa da gema do ovo e do casaco amarelo. Interessante. Bacana, bom Tem pensar uma isso coisa também. da imagem feminina e do masculino, né? Porque o chefe dela é aquela coisa monstruosa, assim, aquela Uhum, pessoa asquerosa, horrorosa e poderoso, né? uhum, Então, o homem não precisa ter bonito, não tem que ter estética, não precisa ser bonito, basta ter poder. O que não uhum. acontece com a mulher, né? A mulher tem que ser bonita, perfeita, tem que ser é uma outra coisa, né? Total. Total. É isso, né? E tem o comentário também daqueles dois caras que são os juízes da próxima Elizabeth Sparkle, né? Que inclusive vai voltar no fim do filme, porque eles falam para a moça que vai antes da Sue, eles falam assim: pô, dança bem, mas pô, esse nariz é horrível, podia ter o peito que é bonito no lugar do nariz. E daí no final do filme, quando a Sue vira o monstro, a Sue Elizabeth Sue vira o monstro. Aí ela dá à luz a um peito que nasce justamente do seu nariz, né? Quer dizer, essa coisa de uma monstruosidade que já não está sob o controle do discurso masculino e que inclusive horroriza esse mesmo controle, né? Mas legal, vamos lá. Ana, por favor, fala você, depois eu vou passar aqui para Rosana e depois para Ana. Tá. E a Eli. Então é assim, eu vi assim dessa forma. Eu acho que tudo começou quando ela se deparou com a decadência devido à idade já e não estava mais aceita no mercado, na mídia, né, no envolvimento profissional dela. Aí veio aquele sentimento interno dela, que eu vejo tudo simbólico. E aí ela poderia partir para um outro trabalho, mas ela aceitou. Ela queria continuar teimando naquilo que ela sempre fez e gostava de fazer, e tem aquele glamour, né? E eu vejo aquela parte dela brigando com ela própria, que é a outra, mas é ela mesmo, como se fosse assim, o ego e o superego, certo? Não tinha inconsciente. Tinha ego e superego se gladiando, né? Brigando para achar um espaço ali para uma competir com a outra. É assim que eu vejo. É mais simbólico do que fala assim que é porque o mundo, né, reduz a mulher quando ela não é. A própria pessoa se desvaloriza e não acha uma outra opção na vida e parte para como se fosse um pesadelo mesmo, né? Ela vive ali um pesadelo daquilo que ela queria e lutava para ter. Eu vejo dessa forma. Legal, Ana, legal. Sim, eu acho que uma questão importante é só que a subjetividade, ou o sujeito ou essa pessoa ali, a Elizabeth, ela também é um campo de forças, um campo de tensões ou de conflitos
que se estabelece a partir de um controle biopolítico, ou seja, de forças sociais que impõem, né, uma normalidade a qual ela quer seguir. E o normal seria, para ela se manter no show business, ela continuar jovem e, assim, com um corpo, né? Então, acho que o que a gente vai ter que pensar é isso, né? O sujeito, ele não existe de maneira estática e uniforme e muito menos autônoma em relação àquilo que a sociedade impõe, né? Então, acho que quando Freud vai pensar lá o mal-estar na civilização, essa é a premissa, né? Quer dizer, o sujeito, ele se funda a partir dessas tensões. O eu é justamente o quê? Uma espécie de combinação, né? Ou de tentativa de algum modo, conjugar essas forças antagônicas do id, do superego e da sociedade. Então, você tem essas pulsões mais primitivas, por assim dizer, você tem o controle moral e social se degladiando, e o eu tenta se organizar no meio dessa bagunça, né? Dessa guerra. É uma guerra mesmo, né? Mas legal, acho que é por aí sim. Só é importante essas ressalvas, né? Assim, o que que é o sujeito? Mais uma vez, o que dá substância ao eu? Essa é uma pergunta que talvez possa ressoar, assim, desse filme, dessa conversa. Rosana, você está pronta para falar? Abre o microfone. Tô pronta. É, estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos sim. Ok. Eu ia tocar no assunto que a Andrea comentou. Hoje, o abuso de procedimentos estéticos, né? E as pessoas perdendo, é, assim, ultrapassando todos os limites em nome do quê, né? Assim, o que que faz uma pessoa se desfigurar através de procedimentos estéticos e produzindo realmente, assim, é, é, pessoas monstruosas, para se dizer, totalmente deformadas, procedimentos estéticos irresponsáveis por parte de alguns médicos, né? Mortes envolvendo é, é, maus profissionais. E aí eu pergunto assim, onde será que está esse monstro? Esse monstro, a pessoa se tornou esse monstro está fora. Ele está fora ou dentro, né? É aquele negócio, o que que leva esse sujeito a, a, a se submeter a isso em busca do quê, né? E você falou, né? Eu gostei muito dessa sua fala aí também. É, a essência, sabe? Onde é que está isso? Eu não estou falando nada contra procedimentos estéticos, eu acho que quem é afim de fazer, faça e tal, mas o que eu estou chamando atenção é para realmente esse abuso, né? Aí só um paralelo com o que a sociedade exige e como esse sujeito que está se sentindo vazio, precisando de passar por isso exageradamente, como que é solitário isso para uma pessoa, né? Porque ele não alcança, ele está sempre querendo corresponder a, a- ao outro, né? Ao desejo do outro. E esse grande outro é uma sociedade que impõe questões de estética, que a mulher tem que ser bonita, tá com 80 anos, tem que estar com corpão, e por aí vai, e sem nenhuma ruga. Isso é a ditadura da beleza, né? E é isso, era só um comentário que eu lembrei aí. A Andrea tinha pontuado exatamente o que eu ia dizer, tá bom? Ah, perfeito, Rosana. Obrigado. Pois é, outro dia eu estava lendo Obrigada. uma notícia que eu não sei se vocês leram também, assombrosa, mas não surpreendente, de que algumas mulheres foram parar no hospital, até na UTI, porque compraram pílulas, remédios contendo ovos de tênia para emagrecerem. Porque a Ah, eu, tênia, ela parasita o corpo e, enfim, a mulher emagrece, de fato. Mas digamos que é um tratamento bem radical, né? Porque a cisticecose pode matar. Então, assim, é uma coisa realmente muito louca, né? Ana, por favor. não, eu não consegui abaixar minha mãozinha aqui.
Ah, não tem problema, não tem problema. Mas É a Ana Heller. é a outra Ana, é a Aninha É Heller. a Ah, tá. Heller, é a Heller. Ai, gente, a gente teria que ficar, eu acho que pelo menos mais 2 horas aqui para a gente poder minimamente conversar, assim, porque o que que é o corpo, né? Até hoje a filosofia, as artes, as ciências sociais, assim, ninguém conseguiu dizer que coisa é essa, né? Esse tal de corpo que nós temos. E Uhum. particularmente me interessa muito esse assunto, mas acho que para esse filme, pode-se dizer que é um local onde a gente é extremamente controlado, né? O corpo é um mecanismo controlado pelo sistema e articulei também, Lucas, essa questão sobre o uso da substância, né? Em algum momento, quando eu paro de analisar as duas em separado e penso nas duas como um, penso nisso, em que momento a substância me faz bem, né? Em que momento eu me sinto super-herói e que horas tem a rebordosa, né? Eu acho que a Liz é a rebordosa e a Sue é o momento em que a coisa tá ali funcionando, né? O emagrecedor. Não acredito que ela tenha saído. Acho que ela continua trabalhando, porque senão não tem muito sentido, né? Mas para mim, Ana faz ocupar aquele espaço, né? Estar ainda no outdoor, esse conflito entre o fora e dentro. Eu acho que o monstro, Rô, eu acho que ele está fora, porque ele é o discurso do outro. Mas, de repente, a cobrança se transforma em mim. Então, eu acho que o monstro somos todos. E fico pensando nesse amigo, aparece aquele amigo, né? Eu acho que ele é a única forma masculina ali, singela, que aparece, se lembra dela, beautiful, bonita como você sempre foi, né? Eu acho, Marcelo, que respondendo por que caminho seria a clínica dessa mulher, seria resgatando esse cara. Seria resgatando essa história de que bonita. Quem era essa que você gostou, né? Onde ela quase se encoraja para sair, encontrar, mas ela não consegue sair por aquela porta, mas para ir atrás da droga ela consegue, engraçado, né? Para manter aquele lugar ela consegue. E esse cara dá o telefone no exame de sangue, o que me mostra uma outra relação com a própria saúde, com o próprio corpo, né? Então fico pensando nessas pessoas de academia que pensam fora e de repente não se cuidam para dentro assim. E eu acho que esse monstro é só ela que vê da sequência final, as pessoas a cumprimentam, né? Tem essa coisa muito feminina, né? Que ela põe os brincos, ela põe aquele vestido de baile, ela faz todo o cabelo, né? Aquela coisa, adoro aquela cena que tem uma coisa de cabelo, ela vai lá e faz aquele babyliss. São lugares de um feminino muito marcado, assim. E de repente eu acho que ela está sufocada, ela está em cima daquele palco, cheio de mulheres iguais, aquelas pernas todas iguais, descartáveis. E a máscara cai, uma hora sufocou, a máscara caiu. E fico pensando esse peito, né, nascendo no nariz, que feminino é esse que se apresentou? E aí foi insuportável de ser visto por quem está fora. E aí ela rasteja para onde ela consegue. Eu acho que aí vem o início da sua fala, Marcelo, sobre ser substância. Ela se transforma numa coisa que é a própria substância e ela volta para a estrela, que é o lugar seguro, né? E, enfim, adorei esse filme, gente. Legal, legal, Ana. É, acho que dá pano para mais algumas horas mesmo de conversa, só cada pontuação que é feita aqui, né? É, eu acho que é importante, né, a gente pensar que o que acontece, talvez, eu costumo falar isso até nas aulas lá, tô dando um curso de diferença pelo Instituto e eu costumo pensar, né, essa falta de equilíbrio que até o Lucas falou, né, que eu não acho que exista um platô que se possa habitar permanentemente, né, assim, essa coisa de é, se tratar para encontrar o equilíbrio perfeito, para mim é papo de coach, assim, eu não acho que passe muito pela psicanálise, mas eu gosto de pensar que a gente às vezes flutua entre uma impotência masoquista e uma potência delirante, né? E que é difícil se equilibrar entre essas duas forças muito poderosas, assim, que nos machucam de muitos lados, assim, né? E que nos tornam
esse campo de forças paradoxal, assim. Então, às vezes a gente está se sentindo o cocô do cavalo do bandido e às vezes a gente está se sentindo super-herói, né? E não consegue talvez conviver com a normalmente assim com a fragilidade ou fazer o como o Freud disse, né? Transformar a miséria psíquica em sofrimento cotidiano, que eu acho que no fim das contas é o que dá para fazer, assim. Não é parar de sofrer, né? Portanto, não encontrar a platitude, mas conseguir conviver bem com o sofrimento. E aí talvez esteja a possibilidade da autenticidade, ou seja, da própria substância da vida, que não é o equilíbrio, que não é a poção mágica, né? Porque veja, não há poção mágica. Essa substância é enganosa, não há poção mágica. O trabalho é sempre penoso, né? O trabalho, de algum modo, é sempre torturante, não é fácil viver e não é fácil ir e voltar da análise. E, no entanto, é isso, é o caminho, né? É isso que há. E já há a vida acontecendo, e já há, né, já há a cura, digamos assim, no processo, porque não há cura final, né? O que há é cuidado, né? Que etimologicamente é a origem da cura. É, mas vamos lá, tem mais gente para falar. Quem estava na fila, acho que era a Eli, depois da Aninha. E depois, acho que a Cláudia e depois a Rosana que levantou a mão de novo. Eu não sei se a Andréia quer falar também, mas. Não, eu não, eu já falei. Eu Ah, levantei a então mão, nem sei fazer isso. levanta. Você falou que não conseguia, mas agora você levantou Não. sem querer. Ah, Eu não consigo. foi? Não, mas não tem. Desculpa, Não, eu dei palmas para a sua fala. Foi isso que eu queria ah, tranquilo. passar. A gente conversando sobre esse filme, coisas estranhas acontecem, Rosana. Tá bom. Vamos lá. Então, quem que era ele? Olá, pessoal. Gostei bastante desse filme também e ouvindo aqui a Ana, que falou ainda há pouco, né? Sobre. Eu fiz algumas anotações aqui, vou tentar falar bem rapidinho para todos terem possibilidade também, né? Sobre o corpo ser um local onde a gente onde somos controlados pelo sistema. Para mim ficou muito marcado, e não sei, eu não venho muito da psicanálise, eu flerto com ela, costumo dizer assim. É, Fico pensando no sistema como o machismo ali, né? Que me pareceu bem marcado pela questão de que os homens lá eram homens mais maduros, idosos, e não tinha essa questão como tinha para ela, de que ela tinha que estar jovem, bonita, com tudo em cima e tal. E de como e até o chefe dela, quando ele vai comer, dá um zoom na câmera para a boca dele, onde ele está comendo, mas ele está devorando os alimentos, né? Está devorando. E eu penso assim como essa estrutura machista que a gente tem devora os corpos femininos, até não tem mais nada, que é o que acontece com ela e que você colocou muito bem quando você falou que não é o sujeito separado do mundo, ele está no mundo, né? Ele está dentro de uma sociedade, está dentro de uma cultura, está dentro de todas essas normas que vai acabar, que fez com que ela acabasse se alienando a elas e tentando cumprir a expectativa dos outros. E aparece muito também no filme esse lugar de ser amada, porque quando ela tá na estrela lá que cai, tem uma cena que mostra que eles dizem assim, ah, Elizabeth, eu te amo, eu te amo. E como ao envelhecer ela foi sendo esquecida, né? É a decadência da estrela, vai sendo esquecida, ela deixa de ser amada, esse olhar do outro já não é esse olhar de amor, mas de indiferença, porque ela é esquecida. Quem é Elizabeth? Ninguém, ela já não é mais nada. Então, eu fico pensando o quanto essa mutilação que as mulheres se submetem com essas cirurgias e tal, para se manter nesse lugar, de ser objetificada, de ser amada, de ter um valor. E você falou de Judith Butler antes, né? E ela fala desses corpos que são vivíveis, né? E os que são matáveis. Eu penso sobre isso também, que nesse filme. E como todo mundo está falando aí, é muito. Dá para pensar muitas coisas, né? Mas obrigada aqui. Espero ter contribuído no debate. Obrigado, Eli. Muito legal. É, acho que eu concordo com tudo que você falou e fiquei pensando também, né? Falei aqui do Ferenzi, mas não falei essa coisa da introjeção do agressor, né? Que ele coloca e que também me parece que está muito presente ali no filme. Ou seja, o trauma muitas vezes faz com que a gente introjete aquele que nos agride.
e que se a gente for pensar depois com o Winnicott, né, vai ser a questão do falso self, né, que eu vi outros psicanalistas falando, vi que um cara lá, um psicanalista, acho que do Rio de São Paulo, vai falar num curso lá da CUT sobre a questão do falso self, relacionando com o filme. Me parece uma coisa meio óbvia, assim, quer dizer, o que que é autêntico e o que é a falsificação de um self, que é justamente aquele que atende às demandas do mundo e muitas vezes às demandas do próprio agressor, né? Então, acho que essas são questões importantes para pensar na clínica e para pensarmos formas de acolhimento do sofrimento de quem chega com esse tipo de queixa ou de sintoma, né? Porque não é incomum recebemos na clínica, sobretudo mulheres, com problemas de autoimagem, com um sofrimento profundo relacionado às imposições sociais mesmo, assim, de um universo patriarcal, de um universo machista, misógino e etc., né? Principalmente as mães, né? Essa coisa assim, pô, o que que eu sou agora? Porque não me sobra tempo para nada. Eu tenho pacientes que são mães, que é isso, elas vão porque elas é o lugar, é o espaço, é o tempo ali, uma hora que elas têm para pensar o que elas são, porque não sobrou quase nada assim de tempo, né? Assim, para elas fazerem coisas mesmo, para existirem como mulheres, ou seja, porque elas estão com a teta na boca da criança, ou estão tendo que dar comida para o marido, ou estão tendo que ir para o trabalho, porque além de tudo também não são mais donas de casa, e mesmo se fossem também estariam cuidando da casa. Enfim, é louco. Como cuidar e como acolher esse tipo de sofrimento na clínica? Essas são questões que são colocadas aqui, né? Eu acho importante a gente pensar. Eu não sei se a Cláudia vai falar, que a Cláudia levanta e abaixa a mãozinha dela lá, mas a Dinalva tinha levantado a mão. Dinalva, Oi. Ah, depois eu falo, então. É, vê só, eu estava, parece que foi Cláudia que falou no retrato de Dorian Gray, e assim, o pouco que eu lembro do retrato de Dorian Gray, faz tempo que eu assisti, quando ele percebe, com o tempo, né, muito tempo, ele vê pessoas que ele conhece morrem, e ele está sempre ali, porém o retrato dele está em estado de putrefação e está monstruoso também, né? Ele tem uma autodestruição, ele percebe que ele tem que se destruir, né? Enquanto Lisa e Sue, elas vão se destruindo com essas substâncias, ou a falta da substância, ou o excesso de retirada da substância, né? E a voz lá do telefone, ele está sempre dizendo, mas vocês são um só, vocês são uma só. Não existe ela, vocês são uma só. Então, quer dizer que está sempre lembrando para elas que não existe Sue e Elisa, né? Existe uma só. Então, não existe Dorian Gray e aquele personagem do retrato são um só, não é isso? E no caso dela, é uma substância. No caso do retrato de Dorian Gray, é o retrato em si, né? Que foi feito e o pacto que eles tiveram, que também não deixa de ter um pacto também com esse pessoal aí do telefone, né? Que eles sempre ligam para reclamar, para pedir mais alguma saída, e não tem saída, né? Como também não teve no retrato de Dorian Gray, a saída que teve foi a autodestruição. E quando vem o monstro, né? Que ele toma uma substância de reiniciação, que Su vai é, é, ter aquele parto, né? De uma nova pessoa e vem o monstro. Por quê? Porque foram substâncias em estado de putrefação. Teve uma hora que Sui foi tirar a substância e estava podre ali já, né? E ficou aquele escuro. Então, veja o quanto tem coisas que, mesmo que a gente esteja sendo avisada, eu digo, os personagens foram avisados, tiveram. O cara que fez o pacto com Dorian também teve, ele avisou
né? Mas assim mesmo ainda aceitaram essas substâncias, aceitaram essas coisas em prol de algo que se sabe que não vai ter, né? Como a outra menina aí falou também sobre que o pessoal não está aceitando hoje em dia, aí fica colocando também substância como Botox, né? Ah, coloca um Botox. Isso já me convidaram várias vezes. Não, não vou botar Botox. Eu sei lá o que danado é isso. Ele pode agora esticando a pele. Depois vai que cresce isso aqui dentro de mim. Antes de aparecer esse filme, eu falei isso. Então, quer dizer, é uma questão também de a gente pensar, porque Elizabeth ela não pensou em pesquisar. Oh, eu vou procurar um especialista médico nessa área, né? De uma substância que possa colocar e eu ficar, né? E ficar mais jovem, como o rapaz do sinal lá apresentou para ele, e não questionou, né? Como a moça aí também, que você comentou, que usa esse troço aí daquele verme lá, que eu esqueci o nome. Entendeu? Então, não pesquisou o que é que pode acontecer, né? Simplesmente eu quero ficar magra, simplesmente eu quero ficar mais jovem, simplesmente quero ficar mais bonita e não quero saber as consequências. E é justamente as consequências que faz com que tenhamos o quê? Uma autodestruição, né? Porque acaba deformando, acaba adoecendo. Além do adoecimento psíquico que já é falado no filme, nessas nossas discussões aqui. Era isso que eu queria pontuar. E também uma coisa que eu queria perguntar era, tudo isso é o quê? É uma briga entre o ego e o self, né? É isso? É uma briga entre é, eu quero me apresentar bem melhor para o outro, que outro é esse que me faz lutar, que me faz brigar comigo, com o meu corpo, para agradar ao homem, ao amigo, à família, à sociedade, né? Então, é um outro mal-estar da sociedade, né? Da cultura, da civilização, de mim para com o outro, para com a sociedade. É isso aí, Marcelo. Me Valeu, acorda. obrigado de novo. Tava com saudade da sua participação aqui no Cinepsi. Eu vou passar a voz para a Cláudia, e aí depois pela ordem aqui, a Aninha de novo, depois a Adriana. E eu queria pedir, se vocês quiserem falar antes do fim do nosso encontro de hoje, que já se inscrevam, que levantem a mão, porque depois dessas intervenções eu vou fechar, tá bom? Por conta do tempo mesmo. E, como disse a Ana, a gente precisaria de pelo menos 3 horas para dar conta de, assim, de satisfazer o nosso desejo de debater esse filme, mas continuamos em outros momentos, né? A gente vai fazer outras edições e eu acho que a ideia é fazer o Cinepsi crescer com a ajuda de todo mundo e ano que vem, de repente, fazer mais eventos por mês. Vamos ver para onde que essa coisa vai, tá bom? Mas vou passar para a Cláudia aqui. Vai lá, Cláudia. Olha, vou ser bem rapidinho, eu sei que eu falo muito. Uma coisa que eu queria pegar carona aqui na última que você falou, colocando o retrato de Dorian Gray ao lado desse filme. No final do retrato de Dorian Gray, ele se dá conta que ele acontece, ele se abre, e ele dispara o quadro sabendo que ele vai morrer. Uma coisa que me chama a atenção mesmo é que Elizabeth não aprende com ele. Cláudia, desculpa, eu vou te Ela interromper retorna. rapidinho, só porque eu não tô conseguindo te ouvir direito. E da outra vez que você estava falando, estava ok, assim. Tem alguma coisa diferente aí? Ah, Parece que está pronto. ecoando. Agora melhorou? Ah, melhorou. Muito. Espera aí. Só um minutinho. Agora foi. Melhorou? Oi? Nada a ver. Ah, então assim, o Dorian Gray, ele destrói o retrato sabendo que ele vai morrer. Porque ele se dá conta de que aquilo não é possível, enfim, né? No caso da substância, a Elizabeth não aprende com o erro. Ela tenta mais uma vez. Aí, assim, ela pega a máscara dela no fim. Eu perdi um pedaço da discussão, eu não sei se falaram da máscara, mas ela pega a máscara dela
e é com a máscara dela que ela sobe no palco. E em algum momento ela fala assim: Eu ainda estou aqui, né? Ela se mostra como aquela monstruosidade com a máscara dela, e apesar de toda aquela monstruosidade, parece que ela não se dá conta de que ao que ela se sujeitou transformou ela naquela coisa disforme. E ela põe aquela máscara do rosto dela e diz assim: ainda estou aqui, né? Então eu queria só salientar que o que me chama a atenção é que num caso ele se dá conta, né, de que ele foi vítima, né, do narcisismo dele, enfim, que o olhar do outro acabou com ele, e parece que ela não se deu conta disso. Ela ainda vai buscar na estrela ela está morta, deformada, né? Mas assim, ela não se dá conta de como ela se deteriorou e ainda assim depende do olhar do outro. Essa história não tem um fim, assim, ela não se dá conta de que ela não, de que o olhar do outro acabou com ela. É, é um pouco isso. Maravilha, Cláudia, muito bem lembrado. Vou passar para a Aninha continuar aqui também, discussão. Eu acho que não tem substância certa ou não de Nalva. Eu acho que pode ser qualquer uma, porque o que que é o uso abusivo de uma, o uso abusivo do outro? A gente vai ter o café, a gente vai ter o açúcar, a gente vai ter sempre alguma coisa, né? E qual é a consequência a longo prazo, seja de qual for? E aí, pensando no mal-estar, você trouxe a palavra mal-estar, e pensando no mal-estar na cultura, eu acho que a gente aceita para que possa ser suportável, né? Então, o Freud ele vai falar de três saídas: uma de se isolar, a outra tentar fazer parte de um grupo, ou a saída através de uso de substâncias, né? Seja ela qual for. E fico pensando nesse patrão, né? Nesse controle do corpo que se faz exatamente nessa cena horrível da coxinha, né? Eles param, eles dão um zoom. Aquilo é quase um exame ginecológico, assim, para nós mulheres, para mim aquilo foi de um incômodo, né? Assim, o que que está errado? O que que eu vi ali naquela bunda por um milésimo de segundo que a gente precisa parar tudo, né? E fico pensando nessa imagem desse patrão, aquele cara fumando me lembra muito a capa do Animals, do disco do Pink Floyd, que é a própria não é mais o homem nem o patriarcado, é o sistema que mastiga mesmo, né? Então tem aquela coisa de comer, né? Em algum momento ele fala para a Su, né? Ah, não, você vai fazer parte. Ela fala, ah, mas eu preciso de um tempo, preciso ir lá dar comida para minha mãe. E ele fala, não, né? Não tem mãe, não tem irmão, não tem absolutamente ninguém. E fico pensando no 6 por 1, né? Nessa PEC, né? Nessa discussão que está aí sobre o trabalho hoje. Como é que a gente dialoga a psicanálise com a cultura? Que mal-estar é esse? É sobre isso, sobre nós sermos um corpo que é um mecanismo de trabalho. A gente é só mão de obra. Mão de obra para quem, né? São quantos os ricos no mundo? 3.000? A gente são muito atuais todas essas discussões. Eu acho que esse filme tem trilhões de camadas possíveis, assim. Legal, Aninha. Pois é verdade. E eu acho que uma coisa que a gente pode pensar aí também é que é uma coxinha de galinha, né? Assim, a galinha, pelo menos para nós, sempre é um jeito de tentar diminuir a mulher até hoje, assim, né? Falar que a mulher é galinha. E o negócio é uma coxinha de galinha, né? Que sai dela ali, assim, de algum modo é quase a intrusão desse tipo de estrutura discursiva no corpo feminino mesmo, né? Quer dizer, é uma monstruosidade que passa pelo implante da palavra, né? Ou do modo de dizer a mulher, assim. Então, E esse é, ovo, né, gente? Que o ovo, a galinha, origem, óvulo, né? Essa coisa que se divide em dois, que é, mas não é um clone, mas um clone também não sou eu. Então, assim, o que que ela deu para esse outro, né? Valeu a pena não ter a experiência? A experiência não está nesse meu corpo, está no outro. Então, esse filho que dei tudo, esse casamento para quem dei tudo, esse patrão para quem dei tudo, valeu a pena, assim, a minha morte, a minha entrega?
né? Para não ter a experiência do gozo mesmo, assim, né? Uhum. Ah, legal. E só para concluir também essa questão da galinha, tinha aluno meu aqui da UERJ lá, eu trabalhei alguns anos na UERJ também, dando oficina no Centro Cultural, e eu tinha um curso que era exatamente sobre o galo e a galinha na poesia contemporânea, e o galo, ele é esse animal que anuncia amanhã, né? Tá lá no João Cabral, né? O terceiro amanhã e tal. E a galinha é um bicho de corte, né? A galinha é um bicho que ela serve para alimentação e que, consequentemente, também foi usada para dizer o comportamento feminino. Tem um livro bonito de uma moça do Rio Grande do Sul chamada Marília Flor Cosby, que não é pensando a galinha, é pensando a vaca. O livro dela se chama O Mugido. E ela vai falar justamente do mugido como essa voz da mulher que não se articula nunca, né? O livro dela começa justamente com um monte de M, assim, e dali ela parte para pensar a mulher e a vaca, sabe? Como dois animais de corte. É bem interessante. Depois vocês joguem aí na internet, vão atrás do livro que é massa. Os poemas são bons também. É, vamos lá, quem que tá na fila? Que acho que é a Adriana, né? A Adriana, depois a Rayane. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Que eu estou com fone sem o microfone. Estamos ouvindo, pode falar. É, então, eu, na verdade, queria contribuir apenas com uma leitura que eu fiz, e que eu não ouvi ninguém citar aqui, que é o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Porque quando ela é, tem aquela ruptura no corpo dela e sai essa outra figura dela, o que eu pensei foi exatamente isso, né? A questão da gente estar presenciando ali a ruptura do corpo com o self dela. Não sei se eu vou estar usando os termos certos, que eu ainda sou iniciante no estudo da psicanálise, mas vamos lá. Então, assim, eu fui mais para esse lado, como se ela se apresenta como uma identidade fragmentada, em que esse corpo ele deixa de ser ela própria, é como se o filme ele vai para um extremo de objetificar ao máximo o corpo da mulher, né? Como um corpo extremamente objetificado ali, e ela se separa dele. E não sei se eu fiz uma leitura certa ao final, muito pelo contrário, eu achei que no final, inclusive, eles trazem a questão que me lembrou também o filme Carrie a Estranha, nas cenas de violência, e é muito, muito nítida, assim, a aparência, inclusive, né, desse chamamento ao filme. Eu acho que ela ali, naquele momento, ela se reencontra. Ela tem uma certa aceitação do corpo dela ali, monstruoso. Tanto que ela sai dizendo para as pessoas, sou eu que estou aqui. Tipo, o corpo já não importa mais do que vocês estão vendo, o quanto que ele é monstro. Né? Eu não preciso que ele seja bonito para vocês, eu não quero que vocês vejam o monstro nem o belo. Sou eu. Eu acho que ali ela faz o fechamento perfeito, digamos assim, no discurso dela, né? Não que as pessoas que estão por fora vão aceitar isso. É isso. Beleza, maravilha. Então, Adriana, acho que essa questão a gente até explorou pouco, né? Essa questão da psicose em si, né? Que é justamente essa fragmentação ou essa clivagem, né? Que impedem um trânsito saudável, digamos assim, entre o dentro e o fora. É uma questão de pele psíquica, se a gente for pensar lá com o Didier Anzier, né? Porque não há ali uma espécie de reconhecimento claro, né, desses limites, assim. Então, justamente, né, a alucinação pede qualquer possibilidade de frequentar um dentro e um fora, né? Ela fica ali naquela loucura e a gente também, né? A gente é colocado diante dessa psicose, né? Mas eu acho que isso renderia também uma discussão mais longa e mais metapsicológica.
Vamos para a Rayane, porque também estamos com o tempo avançado, dá vontade de falar mais. A Rosana escreveu aqui no chat também. Eu vou esperar a Rayane falar, depois a gente dá uma olhada no chat. Pode falar, Rayane. Oi, boa tarde, gente. Eu estava escrevendo no chat também, porque eu não consegui ligar a câmera nem o áudio antes que eu estava chegando em casa. Mas primeiro agradecer, né, por essa oportunidade maravilhosa de ouvir vocês. Eu estava atenta ouvindo todas as falas e eu nem sei se tenho mais algo a acrescentar, porque vocês já falaram lindamente sobre vários tópicos. Eu achei muito interessante, eu até comentei no chat, eu achei muito interessante o Marcelo ter se atentado para o próprio nome do filme, né? Ter ido buscar a etimologia da palavra, substância e tal. Enfim, eu não vou me estender, porque eu sei que já está terminando o tempo. Eu não iria nem comentar sobre esse recorte de gênero, porque eu pensei, né, algo muito óbvio, então acho que não precisa nem comentar nada a respeito, até mesmo porque vocês várias já colocaram a questão da mulher, do controle social, do biocontrole dos corpos femininos e tal. Mas às vezes o óbvio a gente precisa falar e precisa relembrar o tempo todo, né? E o que mais me tocou nesse filme foi justamente essa questão do gênero, porque gente, se a gente imaginasse fosse um homem, o personagem, né? Eu acho que não seria nem possível um roteiro ali, porque todo o roteiro, todo o embasamento ali tá em cima da questão do feminino, do controle do corpo feminino, das demandas femininas, dos procedimentos estéticos, de todo o aparato social, da identidade do que é ser mulher na nossa sociedade, né? Então eu tentei fazer esse exercíciozinho de imaginar, tá? Se fosse um homem ali, teria o mesmo efeito, o roteiro, né? Seria possível, seria interessante da mesma maneira? Porque o homem desde sempre não tem essas demandas com autoimagem, com envelhecimento. Eu costumo até brincar, né, nas rodas de amigas minhas, assim, que homens geralmente têm autoestima delirante, desde sempre, né? Porque é um processo de socialização que não coloca muito esses questionamentos para os homens, né? E eu me identifiquei muito assim nas falas de muitas de vocês que já comentaram sobre essas questões femininas, principalmente eu acho que a Aninha, me identifiquei muito na fala dela, tudo. Mas enfim, o que mais me tocou foi essa questão mesmo do feminino, né? E aí, antes de terminar, eu queria perguntar para o Marcelo, que eu até coloquei no chat, mas eu acho que ele não viu, né? A única coisa que me intrigou, que me deixa até um tanto curiosa, é essa questão de sempre quando há esses tipos de roteiro, ter esses aspectos nojentos, assim, essas cenas repulsivas, né? Muita cena que a gente, ao invés de ficar com medo, a gente fica com nojo, né? Esse filme mesmo, eu fiquei com asco em várias cenas. E aí eu perguntei no chat para você, Marcelo, a partir de que viés que a gente poderia pensar essas cenas, né? Esse fator sempre de colocar esse nojo, esse asco, né, nessas produções. Ah, beleza. Olha, eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu tenho uma resposta possível, que pode ser suplementada à vontade por vocês. Me parece que nesse tipo de filme, né, que é chamado de body horror, né, ou de horror corporal, alguma coisa assim, a boca está sempre muito próxima do cu. Eu acho que a boca como buraco e o cu como buraco se apresentam meio de maneira metonímica mesmo, assim, tá? Então, aquele cara, o Harvey, comendo aqueles camarões, é uma cena escatológica mesmo, assim, né? E ela é nojenta e, assim, não me parece tão diferente de uma cena de alguém defecando. Ele comendo ou ele cagando é basicamente o mesmo horror, assim. Então, eu pensaria, e aí tem esse filme chamado Crimes do Futuro, do Cronenberg, que eu acho muito bom para pensar isso, porque ali há, de fato, uma, um futuro distópico, assim, onde o corpo humano, de tanto se sintetizar, ou de fazer procedimentos, ou de buscar soluções
farmacológicas para acabar com a dor e etc., o humano acaba é, se desorganizando, ou mais do que isso, até se reorganizando no sentido de criação de novos órgãos. Então, tem performances nesse filme onde o sujeito tem várias orelhas. É, e aí a discussão toda é sobre o que é o humano, porque se há novos órgãos, se, se nós não somos esta organicidade ou esta organização, o que é o humano? É, a gente sobrevive a um outro tipo de ordem ou de organização. O Deleuze e Guattari escreveram lá Um Corpo Sem Órgãos, né? Assim, para pensar isso. E eu acho que é bastante interessante. Me parece que quando a gente fala do monstro, o monstro é justamente aquele que subverte qualquer tipo de ordem ou que não respeita nenhum tipo de forma prescrita, né? Então ele vai contra as formas socialmente pré-estabelecidas, né? É sempre estabelecida, é sempre pré-estabelecida, né? Mas é isso, assim, aí quer dizer, quando você subverte a ordem, ou você pensa num corpo informe, né? Você está pensando num corpo informe no sentido da informação ou do informação, onde ânus e boca, por exemplo, podem se confundir livremente. Essa é uma leitura possível, eu acho, né? Dessa coisa do nojento, assim. Então, o que a gente come, o que a gente consome e o que a gente ejeta do corpo se encontram, tá? Eu veria por aí, assim, essa dimensão escatológica desses filmes de horror. É, Ana, mande ver. Pô, eu sei que você quer encerrar, mas eu vou arriscar também Não, e vai, falar um vai. pouco sobre o nojo. Eu acho que existem sensações que a gente provoca, né? O cinema provoca que passam do controle, não é uma coisa que passa pela razão ou não. E vindo por esse viés que você tá da biologia, eu acho que a gente vai fazendo a construção das coisas, né? Então a gente vai deixando de se relacionar com o que talvez pudesse ser natural. Então, e no caso desse filme em particular, pensando nessa questão do desenvolvimento, em que momento a gente precisa, não no sentido de neurose ou de um olhar psicanalítico, mas numa questão de sobrevivência. O que que é perigoso? O que que me dá nojo me faz talvez me proteger de alguma coisa, né? Não entrar em contato com comida podre, enfim, existem coisas de uma sobrevivência aqui que eu nem vou saber nominar. E eu acho que aí a gente pode dialogar com o que que é perigoso aí nesse filme, né? Qual é o perigo? É o nojo da coisa em si ou é aquela coisa higienizada que se vende, né? Então eu acho que eu fico entre esses dois aspectos, assim. Eu acho que o filme começa de uma forma muito higiênica, apresentando ela com aquela coisa, e eu acho que o nojo ele mexe com esse outro lado, né? Essa coisa dessa comida repugnante, essa coisa, né? Enfim, eu acho que pode ir por esse caminho, talvez. Acho que é bem interessante isso que você trouxe. Foi incrível essa leitura que você fez. Meu povo, muito obrigado por esse encontro. Adoraria continuar. Eu acho que mais gente, né, tem tanta coisa para falar. Eu tenho certeza que vocês também têm vontade de abordar outros aspectos do filme, mas também foi bonito o que nós demos conta de fazer, né? A conversa foi boa, acho que rendeu muito, eu aprendi muito assim com as leituras que vocês fizeram. Eu acho que a beleza desse troço é isso, assim, né? Por mais que a gente estude, que a gente leia, tal, sempre quando se encontra para conversar, aparecem leituras muito diferentes, assim. Muito legal. Obrigado mesmo, gente. O Cinepsi está cada vez melhor. E deem ideias, né? A Ana, conversei com ela, ela já vai falar. Então, se alguém tiver também interesse em trazer alguma coisa, em fazer uma proposta, fale comigo, tá bom? Vamos junto. Um beijo para vocês. Karina, bom te ver, saudade, quanto tempo, Né, tempão. né? Pois é, gente. Então tá. Beijão. Vamos, agora a gente continua a Beijão, conversa no gente. grupo e logo voltamos pro cheiro do ralo com o Ramiro, psicanalista legal que eu vou apresentar para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Tchau, boa noite, adorei. Beijo. Valeu, joia. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, Aninha, linda.